Por que os pesquisadores classificam seres vivos e como eles fazem isso? Fala aí, meu querido mortal, eu sou o professor Romeu e seja bem-vindo ao canal Olhar Químico. Nesta aula você vai aprender sobre taxonomia. Fica ligado em tudo aí e depois entre lá no site olharquimico.com e baixe o mapa mental dessa aula e listas de exercícios com resoluções e comentários. Eu vou deixar anotado tudo aí na descrição. A ideia de classificar os seres vivos começa antes de Cristo, com Aristóteles lá na Grécia Antiga, e desde então, naturalistas e pesquisadores têm se dedicado em desenvolver um sistema eficiente para organizar e compreender toda a biodiversidade do nosso planeta. Esse sistema é a classificação biológica ou taxonomia, que é a área da biologia que classifica os seres vivos em várias categorias, ou taxons, tendo como base as semelhanças entre esses seres vivos. Um grande avanço na taxonomia surgiu com os trabalhos do médico e professor sueco Carl von Linné, ou apenas Linneu. No sistema de Linneu existem 7 categorias taxonômicas. Iniciando pela categoria mais abrangente e indo para a mais específica, essas categorias são o reino, que é formado por um conjunto de filos. O filo é formado por um conjunto de classes e, seguindo a mesma lógica, a classe é formada por um conjunto de ordens, que é formado por um conjunto de famílias, que é formado por um conjunto de gêneros, que é formado por um conjunto de espécies. Atualmente, espécie é um conjunto de seres vivos semelhantes, que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Bora entender cada categoria taxonômica ou apenas taxon, começando pelo reino. Mas antes, você precisa saber que, apesar da ideia de reino estar em constante modificação, podemos dizer que existem 5 reinos. O reino Plantae, que é o reino das plantas. O reino Animalia, que é o reino animal. O reino Protista, que é o reino dos protozoários, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, e o reino Monera, que é o reino das bactérias e árqueas. Como você já sabe, a categoria mais abrangente é o reino. Vamos utilizar como exemplo o reino Animalia. Você sabe que existe uma imensa diversidade de animais, mas vamos olhar apenas para esses aqui. Consegue entender por que o reino é a categoria taxonômica mais abrangente? Simples, porque é a categoria que tem a maior diversidade de seres vivos. Notou que todos os animais aí são diferentes um do outro? Imagine só na natureza. Como o reino é um conjunto de filos, a próxima categoria é o filo. Desse reino vamos escolher o filo Chordata, que é o filo dos animais cordados. Nesse momento, você não precisa saber o que são animais cordados, mas é bom saber que todos os animais vertebrados são cordados. Então, a formiga e a abelha não pertencem a esse filo, viu? Como o filo é um conjunto de classes, vamos pegar desse filo apenas a classe Mammalia. Essa é fácil, hein? A classe dos mamíferos. Então aqui, apenas animais que mamam podem fazer parte. Por isso que agora a cobra, a tartaruga, o sapo e o peixe não podem fazer parte da classe dos mamíferos. Consegue perceber que à medida que avançamos nas categorias, os animais ficam cada vez mais semelhantes? Como a classe é um conjunto de ordens, vamos escolher desta classe a ordem carnívora, que é a ordem onde apenas animais carnívoros podem fazer parte. Como o cavalo não é carnívoro, ele tem que ficar de fora desta categoria, certo? E agora, sabendo que a ordem é um conjunto de famílias, vamos de família Canidae, no qual todos os animais aqui precisam ser canídeos. O tigre ficou de fora porque ele é um felino. Nesta família, vamos escolher o gênero Canis, que é o gênero dos cães. Então, no nosso exemplo, só pode entrar o cachorro e o lobo, porque a raposa não é um cão. E por fim, nesse gênero, eu vou escolher como espécie o cachorro para explicar as regras de nomenclatura. Um dos méritos de Linneu foi associar à classificação biológica um sistema de nomenclatura que é utilizado até hoje. Chamamos essa nomenclatura de nome científico. De acordo com Linneu, o nome da espécie deve ser binomial, ou seja,
deve ter 2 palavras e também ela deve ser escrita em latim. A primeira palavra representa o gênero e a primeira letra precisa ser maiúscula. A segunda palavra representa o epíteto específico e a primeira letra deve ser minúscula. O epíteto específico é como se fosse o adjetivo do gênero. Além de ser escrita em latim, ela deve ser escrita em itálico ou sublinhada. Ela será sublinhada apenas quando você escrever à mão. No caso do cachorro, o nome científico é Canis familiaris. Canis é o gênero e a primeira letra precisa ser maiúscula, lembra? Familiares é o epíteto específico e a primeira letra precisa ser minúscula. As 2 palavras juntas, Canis familiaris, formam o nome da espécie. E qual é o nome científico da nossa espécie? Nós somos Homo sapiens, que traduzido significa homem sábio. E se você escrever o nome da nossa espécie à mão, não esquece, hein? Precisa sublinhar tudo com um único traço. E por que os pesquisadores classificam seres vivos? A resposta é simples, porque as regras de nomenclatura facilitam a comunicação entre eles e não geram confusões, independente da nacionalidade e idioma. Por exemplo, aqui na minha região, o nome dessa fruta é mexerica, mas em outras regiões o nome dela é tangerina. Aproveite e deixa aí nos comentários qual é o nome dessa fruta aí na sua região. No caso da mexerica, o nome científico dela é Citrus reticulata. Então é isso, meu querido mortal. Aproveite e entre lá no site olharquimico.com e baixe o mapa mental dessa aula e listas de exercícios com resoluções e comentários. Até a próxima. Fui!